Falar alguma coisa? Não? Então vamos começar, né? A gente vai passar o vídeo antes, Rô? Pode voltar um pouquinho, Rô, na pergunta mesmo, que a gente quer saber o que o pessoal tem para dizer Isso. sobre isso. Conta pra gente o que vocês acham que são os direitos sexuais e os direitos reprodutivos. Vamos bater um papo. Se alguém já ouviu falar sobre isso. Pode ligar o microfone também, gente, fica à vontade, viu? Sim. Então, estão tudo tímidos. Vou falar, então. Bom, acho que como o próprio nome diz, é garantir que todas as pessoas tenham aí os direitos e liberdades para viver a sua sexualidade e pensar sobre planejamento familiar, como quer fazer isso, enfim, acho que tem a ver um pouco por aí. Mais alguém? Ó, o Rafael abriu a câmera ali, hein? O Rafael quer falar. Não? Então, eu, na verdade, ainda não conheço os direitos. Eu estou conhecendo, estou aprendendo agora com vocês aqui, mas alguém deu um spoiler aí, passou o slide, eu dei uma lida assim, bem rápida, né? O direito reprodutivo tem a ver com a liberdade dos casais, né? De terem aí os seus filhos e criarem aí da forma que bem entendem, acredito que é isso, tem a ver com isso, né? Mas eu estou mais aqui para aprender com vocês. Me apresentar também, sou Rafael Amorim, sou aqui da cidade de Osasco, em São Paulo. Trabalho aqui na Secretaria Executiva da Infância e Juventude, uma secretaria nova que a gente está começando aqui. E o Atlas e todo esse festival tem sido um parâmetro muito importante aqui para a gente. Quero agradecer aqui a todos vocês aí por terem essa oportunidade de participar. Um abraço. Legal, Rafael. Seja bem-vindo. Acho que a gente pode voltar para os slides, ou senão a gente já vai para o vídeo. Tem um videozinho curto, uns 3 minutos, né? Mas antes tem um slide que ele resume um pouquinho o que seriam os direitos sexuais e o que seriam os reprodutivos, né? Depois a gente vai falar ponto a ponto do que se trata, mas basicamente os direitos sexuais são os direitos a uma vida sexual com prazer, livre de discriminação. É uma frase simples, mas se a gente pensa no nosso contexto atual, no Brasil e no mundo, a gente vê que não é um direito que tem sido colocado em prática, né? A gente ainda vê muito preconceito e muita discriminação com relação à vida sexual das pessoas, e é um direito que a gente possa, enfim, escolher e viver a nossa vida sexual livre de discriminação. Parece até uma utopia, né, falar assim, mas é para isso que a gente luta, é para isso que a gente precisa continuar lutando. Sim, sim. Bom, já os direitos reprodutivos, né? Vou ler aqui a colinha. Compreendem o direito básico de todo casal e de todo indivíduo de decidir livre e responsavelmente sobre o número, o espaçamento e a oportunidade de ter filhos, as de obter a informação e os meios de assim o fazer, gozando de todos do mais elevado padrão de saúde sexual e reprodutiva. Acho que é bem isso, né? Sintetiza bastante. É poder escolher quando ter filho, como ter filho, poder escolher o planejamento de ter ou não ter, né? Podemos ir para o videozinho agora, Rô, eu acho. É um videozinho curto, uns 3 minutos e pouquinho, que também dá uma amarrada no que seriam os direitos sexuais e reprodutivos. Com quem eu namoro? Eu quero casar? Será que eu quero ter filhos? Ou não? Eu vou usar camisinha ou pílula? É seu direito decidir o que responder para essas perguntas e para todas as outras que se relacionam à sua sexualidade e à sua reprodução. Só que às vezes, influências políticas, religiosas, sociais e culturais influenciam na decisão. Quando isso acontece, é preciso garantir a sua liberdade de decidir de forma segura e sem preconceitos.
Para isso, existem os direitos sexuais e os direitos reprodutivos. Mas o que são eles? São normas que garantem o livre exercício da sexualidade e da reprodução. É preciso lembrar que sexualidade e reprodução não são a mesma coisa. E por isso, os direitos sexuais e os direitos reprodutivos também não são iguais. Quando se fala em direitos sexuais, é importante saber que o livre exercício da sexualidade deve ser respeitado por todas as pessoas e instituições. Cada um tem direito de decidir o que fazer com o seu corpo e com quem deseja se relacionar, e as suas decisões devem ser respeitadas. Quando uma pessoa é discriminada pelas suas escolhas e desejos sexuais, esse direito está sendo violado. Quando alguém controla as suas práticas sexuais em função de princípios morais ou religiosos, esse direito está sendo violado. Tudo aquilo que contrariar as escolhas autônomas das pessoas é um ato de violência. E é dever do Estado garantir que os direitos sexuais sejam protegidos e respeitados. Por isso, as políticas públicas são tão importantes, porque através delas, o Estado pode ampliar ou limitar o exercício desses direitos. E os direitos reprodutivos? Eles se relacionam à autonomia reprodutiva e ao acesso a informações e métodos conceptivos e contraceptivos. Por exemplo, a decisão de ter ou não ter filhos é um direito reprodutivo. O desrespeito por esses direitos tem um grande impacto sobre a vida das pessoas e, mais ainda, sobre o corpo das mulheres e meninas. Se você é mulher, você tem direito de escolher usar métodos contraceptivos ou não, e você pode obtê-los de forma gratuita. Você também tem direito à contracepção de emergência, conhecida como pílula do dia seguinte, e ao aborto legal, se a gravidez decorrer de um estupro, por exemplo, inclusive pelo marido ou namorado. É importante lembrar que os adolescentes e jovens também devem ter seus direitos sexuais e reprodutivos respeitados. Sexuais e os direitos reprodutivos são direitos humanos, ou seja, são garantidos para todas as pessoas, sem qualquer distinção. Muito bom. Podemos voltar para a apresentação, Rô? A gente coloca como direito, né? É interessante a gente pontuar o que está relacionado com essa concepção de direito, né? E esse é um termo que implica na capacidade de tomar decisões autônomas, como a gente viu no vídeo, né? Com quem a gente quer se relacionar, no caso dos direitos sexuais e reprodutivos. Acho que entrou o vídeo continuou. Peraí, foi mal. Culpa foi minha aqui, gente. Desculpa. Voltando. O ao vivo tem essas coisas. Não é? Então, o direito implica na capacidade de tomar decisões autônomas, como passou no vídeo, né? Com quem a gente quer se relacionar, de assumir responsabilidades, e essa parte é muito importante porque sempre que a gente tem um direito, a gente também tem um dever, né? E quando a gente fala de direitos sexuais e reprodutivos, a gente tem o dever também de respeitar as outras pessoas nas decisões delas e de cuidar da saúde, né? Não só nossa, como das outras pessoas. Então, nisso entra a prevenção, a gravidez, se o casal não quer ter filhos, né? Entra a prevenção a ISTs, né? Você cuidando de você e da sua saúde, você está cuidando também da saúde do seu parceiro, da sua parceira ou dos seus parceiros e parceiras, né? É importante a gente pensar nisso também. Que mais? Então, de satisfazer necessidades, ambas no campo individual e coletivo. Então, quando a gente fala do nosso direito, da nossa autonomia, da nossa decisão, a gente precisa também olhar para fora e pensar que todos precisam ter esses direitos assegurados também e cuidar também das outras pessoas, né? Cuidar da saúde das outras pessoas, das pessoas que se relacionam com a gente. Podemos passar, Rô? Ai, peraí que eu estou aqui. Pronto, passar. E aí, agora que a gente vai estabelecer direitinho o que são os direitos sexuais. Nessa hora, se vocês quiserem anotar alguns pontos que vocês que chamam mais atenção para vocês, ou que vocês entenderam dos direitos sexuais, porque depois a gente vai fazer um exercício com alguns casos, e aí a gente vai perguntar sobre os direitos sexuais e reprodutivos, tá?
Então, o que inclui os direitos sexuais, né? É o direito de viver a sexualidade sem medo, vergonha, culpa, falsas crenças e outros impedimentos à livre expressão dos desejos. Então, né, de não ser coagido de alguma forma por conta da sua sexualidade, né, da gente viver a sexualidade de forma plena, de viver a sua sexualidade independente do estado civil, idade ou condição física, né? Então, lembrando que as pessoas que são PCD, pessoas com deficiência, elas também têm a sexualidade delas e a sexualidade delas também precisa ser assegurada, né? As pessoas idosas também têm a sexualidade delas e o direito ao livre exercício da sexualidade também precisa ser assegurado, né? Então, a sexualidade é uma coisa que nasce com a gente desde o momento que a gente nasce, né, e fica com a gente até o momento que a gente morre. A gente tem a nossa sexualidade sendo desenvolvida, as coisas que dão prazer para a gente. Lembrando que sexualidade não é prática sexual, né? As práticas sexuais estão dentro da nossa sexualidade, mas a sexualidade é todo um universo muito mais amplo, que envolve tudo que dá prazer para a gente, tudo que tem um impulso de vida para a gente, né? Que tudo que impulsiona a gente está relacionado com a nossa sexualidade, né? Aqui o terceiro ponto, o direito de escolher o parceiro ou a parceira sexual sem discriminação e com liberdade e autonomia para expressar sua orientação sexual, se assim desejar. Então, é importante, né? É importante dizer também que a luta LGBTQIA+, se uniu muito ao movimento feminista na luta pelos direitos sexuais e reprodutivos, também por conta disso, né? Para poderem viver a sua sexualidade sem discriminação e com liberdade e autonomia. Ninguém precisa ser discriminado, ninguém pode ser discriminado por conta da sua sexualidade, cada um tem que ter o direito à livre escolha de poder escolher com quem quer se relacionar, seja uma pessoa do mesmo sexo, do sexo oposto, uma pessoa que não se identifique com nenhum dos dois, com nenhum gênero, né? Aqui o ponto 4, então, de viver a sexualidade livre de violência, discriminação e coerção e com respeito pleno pela independência corporal do outro e da outra. Esse diz muito respeito a situações de violência mesmo, sobretudo de violência de gênero, né? Homofobia, casos que a gente vê muito acontecendo e a mídia tem até relatado muitos casos assim, e isso é só a ponta do iceberg, porque a gente tem estudos que mostram que, na verdade, a porcentagem de casos que chega é muito menor do que a porcentagem de casos que acontecem, né? Então, é um direito da pessoa viver a sexualidade livre de violência, discriminação e coerção. E ao falar nisso, a gente fala também de proteção, né? De prevenção às violências e de proteção, sobretudo das crianças e dos adolescentes, que são muitas vezes explorados e abusados ainda nessa primeira fase da vida, né? Aqui, o 5, praticar a sexualidade independente de penetração, né? Então, a gente esquecer que a nossa prática sexual, ela não precisa ser só a penetração, né? Não é só o sexo que a gente conhece como normal, entre aspas, né? A sexualidade, ela é muito além de penetração e a prática sexual, ela é muito além de penetração, né? A sexualidade tem a ver com o corpo, é a forma como o nosso corpo sente prazer, é a forma como o nosso corpo se excita por alguma coisa, né? Então, isso é muito além de penetração e a gente precisa cada vez mais ir entendendo isso, que práticas sexuais prazerosas não têm a ver necessariamente com penetração. Aqui o ponto 6, o direito a insistir sobre a prática do sexo seguro para prevenir gravidez não desejada e as infecções sexualmente transmissíveis, incluindo o HIV/AIDS. Isso é muito importante também, porque em muitos relacionamentos, em muitas práticas sexuais, as pessoas, sobretudo as mulheres que estão pela nossa sociedade, né, em que a gente vive, que é patriarcal, que é uma sociedade machista, colocam as mulheres abaixo dos homens e, como eu já disse, como objetos que precisam satisfazer a necessidade dos homens, né? Essas mulheres não têm, muitas vezes, como assegurar que elas vão ter uma prática de sexo seguro, né? Elas são coagidas ou são violentadas, tem algum tipo de chantagem emocional, sempre para que elas aceitem uma prática de sexo não seguro. E o que eu quero dizer por sexo não seguro? Sexo desprotegido, né? Sem camisinha, sem preservativo, que previne as ISTs e a gravidez,
ou então que a mulher não possa usar algum método anticoncepcional para prevenir a gravidez, se assim ela queira, né? Então, é importante a gente poder entender que a gente tem esse direito para a gente poder dizer, olha, não, isso é um direito meu e eu quero ter esse direito assegurado. A partir do momento que a gente conhece, tem informação sobre os nossos direitos, a gente consegue se posicionar frente a uma situação de abuso ou uma situação de violência, né? Obviamente que para isso tudo a gente precisa também de um processo de empoderamento. Aqui o ponto 7. Opa, entrou uma coisa aqui na minha tela, né? De vocês entrou também? Um quadradinho. Entrou. Acho que é do Rô. Saiu. Acho que Entrou sim. Bom. Bom, então, de onde você errou? Aqui o ponto 7, então. Tem o direito à saúde sexual, a qual exige o acesso a todo tipo de informação, educação e a serviços confidenciais de alta qualidade sobre sexualidade e saúde sexual. De novo, se a gente pensar em como as coisas estão indo, em como as coisas estão funcionando na prática, a gente ainda está longe de conseguir que esse direito seja assegurado. Por quê? Falta informação, sobretudo informação sobre os direitos sexuais e reprodutivos, né? Falta informação sobre essa confidencialidade no serviço, né? Então, muitas vezes, quando se tratam de jovens e adolescentes, o serviço quer exigir a presença dos pais para passar em alguma consulta ginecológica, ou então em alguma consulta que a adolescente quer começar a fazer o uso de método anticoncepcional, o centro de saúde, o serviço de saúde, o médico, enfim, algum profissional quer exigir a presença dos pais. E é garantido já, como um direito do adolescente, passar pelo serviço de saúde sem a presença dos pais. Então, as adolescentes podem fazer o uso de métodos contraceptivos sem autorização dos pais. E esse é um marco importante que a gente precisa lembrar, porque é uma forma de se empoderar e uma forma de se prevenir, acima de tudo, né? Não adianta a gente negar que os adolescentes tenham práticas sexuais e dizer não vai fazer, porque a gente sabe que o que acontece é diferente, né? A gente sabe que a sexualidade é uma coisa que aflora muito, e a vontade de ter práticas sexuais aflora muito durante a adolescência, e os adolescentes vão continuar tendo práticas sexuais e não adianta a gente proibir isso vai acontecer e é saudável que aconteça de uma forma segura. Então, como que a gente faz isso acontecer de uma forma segura? Dando subsídios, dando acesso, dando informação, dando um serviço de saúde de qualidade para essas crianças e adolescentes se informarem, né? Se informarem sobre o que é sexo, sobre o que é prevenção, como elas podem se proteger, e assim indo a gente consegue também garantir ali um empoderamento maior com relação às práticas sexuais, que é muito importante. Acho que de direitos sexuais, assim, por enquanto é isso, e vamos passar para os reprodutivos? Bora lá. Você passa aí. Bom, então, para reforçar, né, os direitos reprodutivos compreendem o direito básico de todo casal e de todo indivíduo de decidir livre e responsavelmente sobre o número, o espaçamento e a oportunidade de ter filhos, de obter a informação e os meios de assim fazer, gozando do mais elevado padrão de saúde sexual e reprodutiva. Então, dentro dos direitos reprodutivos, né, incluem alguns direitos. Aqui a gente trouxe 5, que é o direito do individual de mulheres e homens em decidir sobre o que querem ou não, se querem ou não ter filhos, em que momento de suas vidas e quantos filhos desejam ter, né? O direito de tomar decisão sobre a reprodução livre de discriminação, coerção ou violência. O direito de homens e mulheres participarem como iguais responsáveis na criação dos filhos. Esse direito, eu acho que é o que mais destaca, assim, né, nesse momento, porque a gente está falando bastante sobre o papel do homem, né, do machismo na nossa sociedade, de como o homem está sempre ajudando a mãe. Esse termo é horrível, não é ajuda, né, ele é pai e mãe, então não é ajudando a mãe. O direito a serviços de saúde pública de qualidade e acessíveis durante todas as etapas da vida, e o direito à adoção e ao tratamento para a infertilidade, né, quando necessário.
Bom, eu acho que eles resumem bastante, são bem sintéticos, assim, você compreende bastante, né, o que querem dizer, o que falta mesmo é a gente transmitir, né, os nossos direitos, né. Bom, acho que já a gente pode ir para os casos, não sei o que vocês acham. Que Vamos fazer a daí discussão. exemplifica bastante. O próximo slide, Tem as perguntas antes. É só para gente contextualizar vocês, quais são as perguntas que a gente vai fazer depois de cada caso. Então, deem uma olhadinha para vocês já irem pensando enquanto a gente vai lendo o caso, que é, essa situação acontece? Que direitos sexuais e ou reprodutivos estão sendo violados? E por que ocorre essa situação? E o que poderia ser feito para que essa situação não aconteça e os direitos sexuais e os direitos reprodutivos sejam garantidos e respeitados? Então, essas 4 perguntas vão estar depois de cada caso que a gente for discutir. Aí é bom, a gente já mandou elas antes para vocês já irem pensando enquanto a gente vai lendo os casos. Então, bora lá. Posso ler, Ju? Claro, pode ler. Vamos lá. Caso 1. Marisa é uma adolescente de 17 anos que começa a trabalhar como vendedora em uma loja. Seu chefe, de 40 anos, pede para que ela fique trabalhando até mais tarde. E quando já não há mais ninguém na loja, ele fecha as portas e toca o corpo dela e a beija. Ela não quer e não gosta disso, mas aceita porque tem medo de perder o emprego. E cada vez que o chefe pede para ela ficar até mais tarde, ela fica apavorada e não sabe o que fazer. E aí, gente, essa situação acontece? Propor da gente fazer o bate-papo aqui, viu, Ju, sem a tela compartilhando, porque assim acho que a gente vai se vendo também, né? Sim, pode ser. Vou colocar as perguntas aqui no chat. Isso. Aí a gente vai falando as perguntas também. Bom, vi algumas cabecinhas balançando, né, de que essa situação acontece, sim. Vamos lá, então. A próxima pergunta é: quais são os direitos sexuais e ou reprodutivos que estão sendo violados nessa situação? Podem abrir o microfone, falar pelo chat, como vocês preferirem, gente. Tem a questão do direito de decidir, né? Também, que está sendo violado, sobre o que ela quer ou não fazer. Então, acho que é um primeiro aí. Sim, que é um direito sexual, né? Perfeito, Amanda. O que mais, pessoal? Vocês não querem deixar a colinha dos direitos aí, não, para a gente ver? Era uma boa, né? Eu vou... Você consegue colocar também no chat, Rô? Vou voltar aqui, ó. Boa. Ou na tela, pode ser boa. Tem esse quarto também, né? Acho de viver a sexualidade livre de violência, discriminação e coerção, e com respeito pleno pela independência corporal da outra, né? O do outro. Sim. Bom, esses dois são os principais, né, que estão sendo violados aí. Lembrando que também ela é menor de idade, né? Então também tem esse agravamento nesse sentido, que ela está sendo coagida, né, a deixar que alguém toque o corpo dela, e muitas vezes a gente pensa em abuso só quando tem algum tipo de, ou em violência sexual só quando tem algum tipo de penetração, alguma coisa nesse sentido, né? Mas a gente ser coagido, a deixar alguém tocar partes do nosso corpo
também é um tipo de violência sexual e a gente precisa estar atento a isso, né? Sim. E vale ressaltar a relação de poder que está aí em jogo, né? Ele é o chefe dela, ele é homem, então também tem as relações de poder. Exatamente. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre esse caso? Podemos ir para o próximo, então? A próxima pergunta, né? Agora, por que ocorre essa situação, pessoal? Vocês falaram bem, né, que sim, ocorre, mas por que vocês acham que ocorre? Quais são os problemas que a gente enfrenta em relação a isso, no cerne da questão, né? Qual é a raiz do problema? Nenhum palpite? Alguém colocou aqui, ó. O José colocou. Podemos resumir com o patriarcado. O homem se sente no direito de fazer o que quiser e com quem quiser. Há ainda as relações de poder. Colocou muito bem, né, o José, que existe muito esse poder do patriarcado, né, sobretudo dos homens acharem que as mulheres devem ceder ao que eles querem, que se junta com essa relação de poder, né? Então, é uma moça muito mais nova, é uma funcionária dele, então isso vai se somando à relação de poder aí que o patriarcado coloca nessa situação, né? Desse homem se achar no direito de fazer isso. E eu colocaria também uma questão, muitas vezes, de impunidade, né? Que pode acontecer dependendo da classe social em que esse homem está e essa menina está. Também é uma relação de poder importante que se coloca nesse caso. Eu acho que, Juju, também tem a questão, né? Por exemplo, 17 anos, né? Ela, muitas vezes, isso é super comum, acaba aceitando essa situação por uma questão de necessidade financeira, né? Infelizmente, né? A gente vê muitos jovens, não só jovens como mulheres ou adolescentes, que se submetem a essa situação por querer manter o emprego. Eu estou trazendo um outro viés à desigualdade social, a questão que tem implicações também nisso, né? E aí eu acho que tem uma questão também de, muitas vezes, algumas pessoas ainda, a gente sabe disso, desconhecem os seus direitos, né? Que eu acho que aí entra o que poderia ser feito nisso, né? Ela até poderia fazer um boletim de ocorrência. Hoje a gente tem isso, né? É um crime e poderia ela tomar as devidas ações nesse sentido, desde que ela fosse empoderada no seu direito, né? Perfeito, Paulo, perfeito. Já entrando aqui na quarta questão, né? O que poderia ser feito para que a situação não aconteça e os direitos sexuais e reprodutivos sejam garantidos e respeitados? A Paula já deu uma boa dica aqui, né, do que poderia ser feito. O que mais poderia ser feito, gente? Acho que a gente poderia tratar o agressor, né? Que é um dos grandes problemas. A cultura do patriarcado, do machismo ainda é muito viva, né? Um problema cultural realmente. E a gente não vê... Tem alguns casos, psicólogos, assistente social e tal, mas acho que a gente precisa ampliar isso, talvez até nível Brasil, para se tornar uma discussão do nosso dia a dia, para a gente mudar esse cotidiano, que é uma coisa praticamente comum, infelizmente, a gente vê aí no nosso dia a dia. Acho que é realmente totalmente para os homens. É uma ótima colocação, Rafael, justamente porque também a gente pode pensar, vamos, né, fazer um boletim de ocorrência, vamos cuidar, acolher essa menina, né, que passou por essa situação, mas
esse agressor provavelmente continua tendo uma loja, né? Continua tendo funcionárias, continua contratando meninas novas, e esse ciclo de violência pode continuar se a gente justamente não fizer um trabalho também com esse agressor, com essa pessoa que fez algum dano, né? Sim. Alguém mais quer pontuar alguma coisa sobre esse caso, gente? Sobre alguma dessas questões? Não, eu acho que aí, Juju, entra uma questão que vocês trabalham há muito tempo, que é a proposta da Reprolatina até, que é a questão da prevenção, que é sempre estar trabalhando sobre esses temas, que é a educação, que é via educação, via prevenção, que é até com essa sua colocação. Por exemplo, você pode, adolescente, ela pode fazer o boletim de ocorrência, ter todo um processo, que às vezes, infelizmente, às vezes não dá em nada no sentido, às vezes, infelizmente, de punição, mas ele vai continuar esse agressor. Então, é trabalhar sempre na perspectiva da educação, da transformação da visão, né, desse patriarcado, desses espaços que vocês criam para discussão sobre o papel do homem, da mulher. Eu acho que a base para tudo está nesses espaços que se criam para favorecer, né, tanto o empoderamento do homem quanto da mulher também, né? Sim, Paulo, perfeito. Uma coisa importante também, né, é como que a gente consegue ter, por exemplo, mais espaços como esse que a gente está tendo aqui hoje, né, de ter uma oficina trazendo esse tema, né, fazendo se conhecer os direitos sexuais e reprodutivos, repensar essa estrutura da desigualdade de gênero, né, entre homens e mulheres, essas questões que a gente já levantou aqui, na perspectiva do que a Paula trouxe mesmo, né? O quanto que a gente vai contribuindo no processo de educação, de formação, né? E desse entendimento, né? Sobre as relações, tanto, né? Do que se constrói socialmente, desse papel da mulher, do homem, né? E o quanto que isso gera desigualdades e situações de violência, como a gente viu aqui, né? Então, para a menina também falta, né, esse conhecimento sobre os seus direitos, para que ela também esteja, né, melhor informada e até mesmo empoderada para tentar buscar ajuda para sair dessa situação ou denunciar uma situação como essa. E do outro lado, né, de nós homens também, né, repensarmos exatamente isso, né, porque educação é essa que a gente recebe, que cria, né, ou vai permanecendo essas relações de poder, mas que geram desigualdades e geram consequências para todo mundo, né? Então, é uma situação mesmo de conhecimento e exercício do que quer dizer os direitos sexuais e reprodutivos, né? Sim. Vale lembrar também da culpa que sente, né, que a mulher sente quando ela sofre algum tipo de assédio, a culpa, a vergonha. Então, quanto mais a gente explica que o culpado nunca é a vítima, melhor é para desconstruir essa naturalização, né, das relações de poder que a gente está falando. Exatamente. Eu sempre gosto também de influenciar que as mulheres conversem entre si, né? Porque muitas vezes algum tipo de situação como essa, a pessoa pode pensar que o problema é dela e gerar essa culpa que a Mi falou, né? Pode pensar que o problema é dela e que tem alguma coisa errada com ela, que ela mereceu, alguma coisa nesse sentido. Quando, na verdade, quando a gente passa a conversar com outras mulheres, a gente percebe que é um problema coletivo, que muitas mulheres, se não, eu acho que eu posso dizer com segurança, a grande maioria das mulheres já passaram por algum tipo de abuso, alguma situação de assédio, alguma situação de violência, ou conhecem, tem alguma amiga que passou por alguma situação assim. Então, quando a gente conversa, a gente começa a perceber que é um problema coletivo, e a gente começa a querer se mobilizar para que isso não aconteça mais, né? Então, a gente começa a ter um outro tipo de consciência sobre uma questão que a gente achava que era um problema nosso. E isso ajuda a gente a entender que isso não é culpa nossa também, né? Então, acho que poderia ser uma atitude, né? Uma coisa que poderia ser feita para que esse tipo de situação não aconteça. Acho que a gente pode ir para o outro, né? Alguém tem mais alguma coisa para falar sobre esse caso? Bora então.
Gente, alguém quer ler esse? Vou convidar alguém para ler, vocês estão muito quietinhos. Ou eu posso ler, Juju, se você quiser. Claro, obrigada, Paulo. Daí o caso 2, são duas adolescentes, Vanessa, de 14 anos, e Susan, de 15 anos, vão ao centro de saúde do seu bairro com o objetivo de iniciar o uso de um método anticoncepcional. Elas pedem para entrar juntas na consulta. Susan quer colocar um DIU. O médico as atende com uma cara fechada e pergunta se os pais, mães, sabem que elas estão ali. Elas respondem que não. O médico diz então que elas são muito novas para iniciar a vida sexual e que os métodos contraceptivos são prejudiciais para meninas, tão novas como elas, e que adolescentes não podem usar o DIU. Então, voltando para as nossas perguntas, eu acho que, Rô, pode colocar aqui a colinha, esse está mais ligado aos direitos reprodutivos, né? E aí as perguntas a gente coloca no chat e vai fazendo aqui também. Porque aí com a colinha dos direitos reprodutivos fica mais fácil da gente definir, né? Vocês acham que esse tipo de situação acontece? Rafael está fazendo aqui com os dedinhos que sim. E aí? Se acontece, então, que direitos sexuais e reprodutivos estão sendo violados nesse caso, gente? Vários, hein? Vamos lá. O José colocou aqui, de viver a sexualidade de forma plena. Uhum. E aí se entra, né, do médico que não quer, que elas são muito novas, né, para ter uma vida sexual ativa, então não devem se proteger, né? Como se a prevenção tivesse relacionada também a um tipo de... Eu vou te dar a prevenção, então eu tô te... Incentivando, estimulando. Influenciando, incentivando, a ter uma prática sexual. É isso que eu ia falar, porque na verdade é uma linha muito tênue, né? Dá a impressão que está estimulando. Agora para mim, se eu estiver errado. Eu não escutei o que você falou. Também não escutei, ficou bem baixinho. Eu acho que o médico realmente deve estar pensando nisso, né? Que no caso dele instalar um DIU e de repente a menina... qual que é a cabeça desse médico, né? O que ele pensa? Será que se ele fizer esse método contraceptivo, então quer dizer que a menina pode ativar a vida dela sexualmente, mas ele não entende que se a menina está indo lá procurar é porque ela já tem a vida dela, né? E ela quer fazer da forma que ela acha melhor. Exato. E ele colocar ou não vai impedir ela de iniciar a vida sexual, né? Assim. Aquele papo conservador, né? De não, ainda não pode. E de novo, né, na situação, o caso e é o que acontece. É um homem decidindo sobre o corpo da mulher, né? Não é ela decidindo. Exato. Voltando aqui, quais direitos reprodutivos ou sexuais, gente, vocês acham que estão sendo negligenciados nesse caso? Meninas, vocês falaram que o Sistema Único de Saúde ele tem que fornecer, por exemplo, pílula do dia seguinte? A PAI, ela está no Sistema Único de Saúde e a adolescente, enfim, pode solicitar, né, no posto de saúde, sim. Se alguém me corrija, o Rodrigo está aqui, me corrija se eu estiver errada, mas a informação que eu tenho é essa, que sim, que está no Sistema Único de Saúde. No posto de saúde também tem o DIU, né? DIU de cobre e o DIU Mirena, os dois. Daí você procura o planejamento familiar, né? Tem a triagenzinha, mas existe sim. Você consegue colocar gratuitamente.
O Mirena, ele está em algumas cidades, mas não está no Sistema Único de Saúde, não está no SUS, né? Ele tem algumas cidades porque a própria prefeitura faz a compra e aí tem algumas cidades, mas não está unificado pelo SUS, mas o de cobre, sim. Sim. O José colocou aqui no chat. O médico está negligenciando o direito à saúde pública de qualidade, exatamente, né? E a informação, né? Então, com certeza, José, esse é um direito que está sendo negligenciado aí também. O que mais? Também tem uma coisa que eu falei sobre as adolescentes poderem se consultar e fazer uso do método contraceptivo sem os pais, né? Que ele exige ali a presença dos pais. Então, eu ia até falar isso, né, Juju? Porque, na verdade, o centro de saúde, os médicos, né, teriam que estar qualificados, ter conhecimento até para poder acolher os jovens, saber dos direitos deles, né? Porque eles acabam, alguns médicos, cerceando, né, o direito de um atendimento com qualidade e a demanda que chega do jovem, né? Inclusive, que precisa estar o pai e a mãe, quer dizer assim, são pessoas que até não estão qualificadas para essa função, teriam que estar, né, se apropriando de conhecimentos, porque eles entendem que tem que estar o pai e a mãe, né, junto. Isso é muito comum. Exatamente. E quando a gente fala de uma saúde de qualidade nessa área da prevenção, a gente está falando dessa adolescente, dessa menina, dessa mulher, de ter uma escolha sobre os métodos sexuais, sobre os métodos contraceptivos, de ter uma escolha informada. E o que isso significa? Ela saber quais são os métodos que estão disponíveis ali para ela, quais são os critérios médicos de elegibilidade para cada método e o que são esses critérios. Esses critérios nada mais são do que os critérios para uma mulher poder ou não usar um método, né? Então, por exemplo, a pílula vai ter um critério médico de elegibilidade, quase todas as mulheres podem usar, mas tem as suas contraindicações. O DIU tem pouquíssimas contraindicações e adolescentes podem usar, então esse médico também está indo contra os critérios médicos de elegibilidade, né? Ele não está informado sobre esses critérios de que as adolescentes podem sim fazer uso de DIU. E não precisa ser mãe para colocar DIU, Exato. porque ainda existe esse mito, né, de que tem que ter filho antes do DIU. E não, é um mito, pode colocar sim. Exatamente. Então, adolescentes e mulheres que nunca tiveram filhos podem fazer uso do DIU. Isso está nos critérios médicos de elegibilidade. Então, você ter uma informação de qualidade é essencial para você também ter acesso à saúde de qualidade, né? Então, esse médico precisa informar essas meninas. Tá, você quer colocar o DIU, a gente tem esses outros métodos, vamos conversar, porque às vezes ela chega lá com a ideia de colocar o DIU, mas ela não sabe sobre os outros, que podem ser escolhas melhores para ela, e quem escolhe isso é a mulher, quem escolhe o método é a mulher, de acordo com uma escolha informada, com as informações que o médico deve oferecer para ela, né? De quais são os métodos, quais são as contraindicações e tudo mais. Então, isso claramente nessa situação não está sendo dito, não está sendo feito, né? A situação ocorre também, né? Exatamente por essas questões, né? Do não preparo do profissional de saúde, né? E aqui é um caso, né? Mas a gente vivencia isso muitas vezes nos serviços de saúde, né? Onde esse profissional não está preparado, né? Não está informado corretamente, não está atualizado, inclusive, principalmente, né? Dentro dos protocolos, dentro do como a Juju colocou, né? Fazendo uso dos critérios médicos. E a gente vê que muitas vezes os profissionais trazem para dentro da sua atuação questões pessoais, né, ou valores pessoais, né? Então ali ele está como um profissional da área da saúde, né? Ele tem que seguir o que diz as diretrizes, né, as recomendações, as evidências científicas. A gente está no momento agora onde esse termo cada vez está mais presente, né, na nossa cultura, no nosso dia a dia, né, melhor dizendo, né, por conta da Covid.
E nessa área da anticoncepção não é diferente, né? A gente tem as evidências científicas que vão, né, que comprovam, como já foi colocado, que adolescente, né, tem o direito, pode ser usado com praticamente todos os métodos anticoncepcionais, a menos que haja, né, avaliação ali de algum aspecto de saúde, inclusive o DIU, né? Então, essa informação, de novo, né, volta no que a gente estava falando, a gente precisa criar espaços, criar momentos para que esse conhecimento seja transmitido, chegue até não só os profissionais, né, que também muitas vezes precisam de uma nova atualização, capacitação nessa área, mas dos jovens também, né, reconhecerem os seus direitos, saber da sua informação, né, conhecer as políticas públicas, né, então saber que hoje, né, o Ministério da Saúde tem uma diretriz nacional de atenção à saúde sexual e reprodutiva de adolescentes e jovens, onde essa obrigatoriedade, né, da presença dos pais não é requisito para atendimento, né, não pode ser exigida. Então, aqui a gente volta de novo nesses pontos que a gente está fazendo, né, e a própria divulgação, conhecimento dos direitos sexuais e reprodutivos, né. Sim. A gente já deu uma adiantada nas próximas questões, né? Tô vendo aqui, né? Porque essa situação ocorre, já falamos, né? Por conta de falta de conhecimento dos adolescentes e também de uma não atualização do médico, né? Um preconceito, levar valores pessoais para uma consulta médica que ele está ali como profissional de saúde, como uma autoridade, né? Que tem o conhecimento ali para ser passado e acaba os valores pessoais dele acabam interferindo nisso. Acho que essa já está bem estabelecida. Se alguém quiser pontuar alguma coisa, fica à vontade. E aqui a quarta questão, né, também, o que poderia ser feito para que essa situação não aconteça? O que vocês acham, galera? Eu acho que o papel da educação, né, como um todo, é necessário, muito necessário, mas dentro da escola, comentar sobre educação sexual, ter essa disciplina, ter esse conteúdo dentro da grade, também é uma forma de levar esse conhecimento para situações como essa não acontecer, né? Então, eu acho que também é aceitar ter isso no currículo escolar, sabe? A nossa geração, as nossas gerações, né? Mudar esse pensamento de tipo, vamos falar, então vamos ensinar a fazer. Não é isso, a gente está informando, a gente está educando e a gente está prevenindo. Então, aceitar esse conteúdo também dentro do currículo escolar. Em algumas escolas é dado, mas sempre é conflituoso, né? Sempre gera discussão. Perfeito, Mi. Mais alguma colocação sobre esse caso? Podemos ir para o próximo. Bora lá, então. Vou pedir mais um voluntário para ler o caso 3. Uhum. Eu posso ler. Beleza, Mari. Vamos lá. Então, caso 3. Ricardo tem 16 anos, está no segundo ano do ensino médio e é gay. Ele se sente muito triste e sozinho, porque sempre que chega à escola é obrigado a ouvir gozações, comentários preconceituosos e insultos dos ou das colegas e até de alguns professores. Seus pais não sabem de nada porque ele tem medo de contar e eles reagirem mal. Com o tempo, Ricardo vai ficando cada vez mais deprimido, não consegue estudar direito e decide abandonar a escola. E aí, vocês acham que essa situação acontece? Infelizmente, sim. Mais uma vez. E quais são os direitos que estão sendo negligenciados aí? Todos. Alguém falou todos. É triste essa realidade, né? Acho que o direito 1, né, de ver a sexualidade sem medo, vergonha, culpa. O direito 2, de ver a sexualidade independente do estado civil, né? Enfim, qualquer questão. É realmente quase todos, né? Tem muitos aí sendo violados.
Nossa, o José colocou uma coisa interessante aqui, ele colocou assim: podemos começar a privação do acesso à educação. Isso tem muito a ver com o que a gente não ter os nossos direitos assegurados pode ocasionar na nossa vida, né? Quais são as consequências que isso pode ter? E nesse caso está muito explícito, né? Ele acaba abandonando a escola, os estudos por conta disso. Aí o José coloca aqui também, o que vai desencadear em todos esses outros problemas. Exatamente, privação do acesso à educação, que pode desencadear em todos esses problemas. Então, a pessoa se sente apartada, né, de fora do coletivo que seria a escola, do coletivo que deveria ser ali aquela comunidade, por conta de um preconceito, por conta de não poder ser quem ela é, né? E isso é muito sério. Sim. E vai gerar dores, né, feridas para sempre, porque ela vai sempre ter esse trauma na vida dela, né? Assim, dá para conversar sobre, mas ainda vai estar ali, né? Vai fazer parte da história dela, essa marginalização que ela está sofrendo dentro da escola. Exatamente. O que mais? Quais direitos mais que a gente pode colocar aqui? Vamos ver. O direito de expressar, né, a sua orientação sexual e ser respeitada, né? Ser respeitado, né, dentro dessa orientação também, né? O 3 aqui, né? A escolher o parceiro sem discriminação e com liberdade e autonomia para expressar a orientação sexual homoafetiva dele, que não foi respeitado nem pelos próprios colegas de sala, né, e chama atenção até a postura dos próprios professores, né, da direção da escola, que é uma realidade que, infelizmente, a gente também presencia em várias unidades escolares, né? Sim, exatamente. Porque... Pode falar, Rafael. O 4 também entra, né? Porque apesar de a sociedade a gente tem muito preconceito, mas ele não consegue viver ali porque ele é coagido, ele chega na escola motivo de chacota, né? Uma violência mesmo, né? Corporal, às vezes ele pode ser mais afeminado ou não, e isso também ele pode até tentar controlar isso para que ele não seja, né, coagido ali e tal, isso é bem complicado, né? Então, acho que encaixa também. Uhum. O que mais? Lembrei aqui agora de um projeto que a Repro Latina fez em 2001, que chamava Homofobia nas Escolas, que eles fizeram uma pesquisa e aí constataram que existe sim homofobia nas escolas, né? Com dados mesmo, né, de pesquisa, porque a gente fala, a gente vê isso, a gente vê não sei o quê, mas quando a gente faz uma pesquisa, a gente tem, falando do Atlas também, né, quando a Mari sabe bem, quando a gente faz uma pesquisa, a gente consegue quantificar e a gente consegue ver quais são os problemas e o porquê que acontece, consegue mapear, né, para a partir daí ter também projetos e atitudes que a gente possa olhar para esses problemas, né, e para a raiz desses problemas. Então, foi uma pesquisa importante que a gente fez com relação a isso. Vamos passar para a próxima pergunta, então, né? Que seria por que essa situação acontece? Por que vocês acham que isso acontece? Eu acho que um dos problemas é que, apesar da união da comunidade LGBTQIA+, a gente parece que quer ser embutido de qualquer forma a sexualidade sem a gente ter uma preparação da sociedade como um todo, né? Então, mas de qualquer forma a sociedade vai ter que engolir. Então, talvez isso volte como um problema. Né? Acredito nisso assim, mas eu acredito que a sociedade tem que engolir mesmo e tem que respeitar. Só que se a gente não tiver uma preparação, esse embate vai ser cada vez mais complicado. Por exemplo, veio na minha mente aqui, a gente tem uma delegacia de atendimento especial à mulher aqui em Osasco, que o delegado é totalmente grosso com as mulheres, não sabe atender, não, entendeu? Então é um problema de
capacitação, um problema cultural. Volta lá para aquela questão da educação também, que a gente tem que capacitar essas pessoas e ensinar mesmo, né? Uhum. Como tratar e como respeitar, infelizmente, né? A gente vive uma sociedade mais plural e democrática, como teria que ser. O que mais, gente? Por que que isso acontece? Acho também, pegando um gancho da fala do Rafael, assim como a gente diz que não adianta a gente proibir os jovens ou adolescentes de terem práticas sexuais, porque a gente acha que isso vai fazer com que eles realmente não tenham, muitas pessoas, né, tentam proibir que as outras pessoas sejam homossexuais, e isso não adianta, né? Quem a pessoa a gente nasce assim, né? A humanidade é constituída por isso, em todas as sociedades a gente tem pessoas que são homossexuais, bissexuais, enfim, que se encaixam em determinadas orientações sexuais diferentes do padrão que seria o heterossexual, e a gente tentar reprimir isso, tentar cometer violências contra essas pessoas, não vai fazer com que elas deixem de ser da forma como elas são, né? Então, e a gente tem mesmo que respeitar, integrar, e são pessoas que fazem parte da sociedade, né? Como qualquer outra pessoa. Então, não faz sentido nenhum a gente querer reprimir isso ou querer que essa pessoa seja diferente, né? Mas que mais? Por que vocês acham que esse tipo de situação acontece, gente? Eu só ia comentar um pouco, Juju, porque assim, né, se a gente fizer uma análise mais profunda, né, os preconceitos e os padrões da sociedade, né, ela sobrepõe a essência da pessoa, né? Porque no momento em que você coloca os preconceitos acima da pessoa, quer dizer, você desqualifica aquela pessoa por ela ter uma orientação sexual, por exemplo, independente da essência desta pessoa. Eu estou fazendo uma outra vertente aqui, tá? Que o que a gente vê quando se desrespeita o outro da forma dele ser, né? Porque a pessoa, o desrespeito ele surge por padrões e preconceitos estabelecidos na sociedade. E nesse momento, quando a pessoa faz isso, ela esquece da essência da pessoa, né? Porque ela é uma pessoa que podia ser obesa, com obesidade, é uma pessoa que pode ter uma orientação A ou B, né? Que pode usar saia na escola ou não. Vocês viram aquele caso? Que o aluno foi expulso na Espanha porque ele foi de saia. Eu vi. E agora tem um movimento na Espanha que vários professores passaram a usar saia, dando aula até para dizer que tem direito, posso usar saia também, qual é a questão? Então, a gente está falando com padrões estabelecidos que, para as pessoas, isso é o que é o maior valor, e esquece a essência da pessoa, né? Era isso. Exatamente, né? Demoniza uma pessoa por conta de uma orientação sexual que, na verdade, não tem nada a ver com a sua própria vida, né? Tem um vídeo muito famoso do Drauzio Varela falando: se o seu vizinho é gay, se a sua vizinha é lésbica, isso não interfere em nada na sua vida, né? Vai interferir sim, se ele for uma pessoa, né, de índole ruim, se ele for uma pessoa que faz muito barulho, isso sim tem a ver com a sua vida, isso sim é uma coisa que te afeta. Agora, se essa pessoa se relaciona com A ou B, com X ou Y, não tem nada a ver com a sua vida, né? E é isso, né? A gente tenta colocar, e mesmo assim, se é uma pessoa da sua família, né? Ah, mas isso afeta a minha vida. Afeta as suas expectativas que você teve com relação a isso, né? Não necessariamente a sua vida, né? Aquela pessoa continua sendo a mesma pessoa, né? Ela sempre foi assim. O que muda é que em um determinado momento você descobriu. Mas aquela pessoa não muda, né? Quem muda foi o que você sabe ou não. O que muda é o que você sabe ou não sobre ela, né? Bom, vamos caminhar para a última, que a gente está chegando já no final. Então, a gente faz a última pergunta e já fecha. Pode ser? O que vocês acham, então, que poderia ser feito, gente, para que essa situação não aconteça? Conscientização, né? E aí volto de novo na questão
da cultura que a gente tem, machista, patriarcal. Isso tem que mudar, passou da hora de mudar. Claro que a gente não vai precisar fazer uma carteirinha falando, ó, sou gay, né? Sou lésbica, não precisa disso. Não precisa identificar nem segregar essas pessoas. A gente tem que acolher e saber conviver como seres humanos que somos e buscar a maioria para esse povo, para que eles sejam aceitos da forma que tem que ser. O José colocou aqui, isso ocorre pois vivemos sob a ótica de uma sociedade heteronormativa. E o que isso quer dizer? Quando a gente fala que a gente está numa sociedade heteronormativa, quer dizer que a gente vive de acordo com padrões heteronormativos. Então, você precisa ser heterossexual, você precisa se relacionar de determinada maneira. Dentro desse padrão heteronormativo, a gente tem várias questões, né? A questão do ciúme excessivo, a questão da monogamia, que o casal precisa se relacionar daquela forma, precisa ter ciúmes, porque senão a pessoa não te ama. Aquela pessoa, você precisa abrir mão dos seus amigos, da sua vida, para viver com aquela pessoa, para se relacionar com aquela pessoa tem que ser a pessoa mais importante da sua vida. Então, isso faz parte dos padrões heteronormativos que a gente vive, que não diz respeito só à orientação sexual, mas diz respeito ao modo como a gente se relaciona, né? Aí o José coloca aqui também, a base de qualquer resolução é a educação. Devemos levar essas pautas aqui para a escola e etc. Exatamente, é isso porque a Reprolatina trabalha, né? Nesse projeto que a gente trabalha com adolescentes nas escolas e nos centros de saúde, também não só com os adolescentes, mas com os professores, funcionários dos centros de saúde e enfermeiros, médicos dos centros de saúde, professores e funcionários das escolas, para que seja de uma forma integrada, né? Porque também, se a gente capacita os jovens para eles começarem a terem ações no colégio, não recebem uma base da escola, não tem uma segurança, não tem na escola um ambiente seguro para eles fazerem isso, eles mesmos por estarem fazendo isso, podem sofrer algum tipo de opressão. Então, tanto essas pessoas que estão numa posição ali de educadores, né, numa posição de pessoas que estão facilitando ali aqueles adolescentes naquele ambiente, eles têm que estar também em concordância com esses valores e com os direitos sexuais e reprodutivos para poder dar um amparo para esses adolescentes fazerem o trabalho nas escolas também. Mas realmente, isso deveria estar em todas as escolas, né? Uma educação integral em sexualidade devia fazer parte do nosso currículo, né? Devia estar lá na Base Nacional Comum Curricular. Sim. Eu acho que vale o exercício da gente, já que somos jovens mobilizadores, reproduzir, né? Propagar esse conhecimento que a gente está tendo aqui. Então, se a gente escuta uma piada que não tem nada a ver, que não é piada, que está machucando alguém, né? Na nossa roda de conversa, chama atenção, conversa, fala, isso não é legal, né? Não aceita mais, não vamos mais passar pano, sabe? Conversa, vamos mudar essa estrutura, essa lógica de pensamento de aliviar um pouquinho ali, porque a gente já está caminhando muito em outros aspectos. Não, a gente sempre tem que estar ali lutando e tentando mudar, né? Isso que causa feridas nas pessoas. Com base em respeito, educação, reciprocidade. Amor. Muito bom. Mais alguma colocação sobre esse caso, gente? Bom, acho que podemos então ir caminhando para nossas considerações finais aqui. Você passa a roupa para a gente, por favor? 5 minutos, beleza. Então, tem alguns pontos de conclusão, né, sobre todos esses casos que a gente falou, né, e a gente já falou aqui, mas que é interessante dar uma pontuada no final, que nos casos apresentados, esses adolescentes, eles não estão empoderados, né, eles não têm uma autonomia corporal e eles não são respeitados como sujeitos de direito e nem conseguem tomar suas próprias decisões. Então, como é importante a gente empoderar. E o empoderamento ele é um processo que acontece ao longo da nossa vida toda, e a informação, ter informação sobre os nossos direitos faz parte do nosso empoderamento, né? O próximo é que em todos os casos tem uma desigualdade de gênero, né? E algum deles ela é agravada pelas relações de poder, como no caso 1, que a gente já falou, né? Sobre o chefe e a funcionária. E no caso 2, que é uma relação de poder devido à idade e à profissão, né? O médico está ali
numa posição de a pessoa que entende daquilo, né? A pessoa que está como a detentora do conhecimento e da sabedoria sobre aquele assunto. Perdão. Mi, você faz esses dois últimos? Aham. Bom, então, em todos os casos, havia falta de conhecimento entre jovens e adultos sobre os direitos sexuais e os direitos reprodutivos. Há uma necessidade de capacitação de adolescentes, jovens e pessoas adultas, que era o que a gente estava falando, sobre a educação, sobre a conversa, sobre mudar, né, a forma que a gente está vendo sobre os direitos, a questão do posicionamento do profissional da saúde. Bom, e o último, né, as pessoas adultas não estão preparadas para respeitar adolescentes e jovens como sujeitos de direitos e facilitar o desenvolvimento de habilidades de vida para que eles e elas possam exercer seus direitos e ter projetos de vida mais saudáveis. Perfeito. Gente, antes da gente fechar, a gente está nos minutinhos finais, vamos falar uma palavra cada uma pequena frase sobre o que foi, né? Como uma avaliação aqui da nossa oficina. Pode ser? Posso começar? Bom, foi muito gratificante estar com vocês, um aprendizado. Hoje, principalmente coisas que nunca soube na minha vida, então está sendo muito gratificante participar da construção do Atlas junto com vocês. E o pessoal da Repro Latina, Júlia, se você puder mandar seus contatos, eu trabalho aqui na Prefeitura de Osasco. Quem sabe a gente não consegue estreitar esses laços aí para trazer um pouco do trabalho de vocês aqui na minha cidade. Bom, obrigado. Beleza. Rafa, a gente tem nosso site, temos redes sociais, mas a gente pode também passar um contato mais direto, né? Mas você entrando em contato com a gente pelo Instagram, @reprolatina também já é um contato mais direto, e aí a gente vai encaminhando aí para a diretoria da Reprolatina, para o pessoal que a gente pode tentar fazer algum tipo de conversa para uma futura parceria. Beleza, então a gente vai se falando. Gratidão. Rodrigo colocou aqui o e-mail também. O José já colocou a palavra dele aqui no chat. Esclarecedor. Muito bom. Em caps lock ainda. Então, muito esclarecedor. Gritando. Quem mais, gente? Vamos lá. Para mim é conhecimento. Fiquei muito feliz. Aprendi muito também. Aqui transbordando de alegria, né? Porque primeiro de estar participando de um festival, de um evento tão importante aqui, então novamente agradecer aí o convite da Mariana, de toda a equipe do Atlas, né? Da próprio intermédio da Amanda, da Tatiane que fez aí com a FEAC, nossos parceiros, esse intercâmbio todo. E muito transbordando de felicidade de ver, né? Porque eu acho que eu já posso começar a pensar na minha aposentadoria, né? Embora a gente não se aposenta mais nesse país, mas Milena, Juju, parabéns, né? Foi 10 a facilitação de vocês, acho que ficou leve falar do assunto, né? Às vezes é um assunto difícil, mas vocês foram conduzindo, foi de uma maneira bem bacana mesmo. Agradecer ao Rafael pela participação aí e dizer que a instituição realmente tem esse objetivo, está aberta às parcerias, vamos dialogar, vamos conversar. José, não sei de onde que o José está, não vi se ele se apresentou, eu perdi, mas está com a gente desde o começo. A Paula, que é da Coordenadoria de Juventude, nossa parceira aqui em Campinas também. Então, prazer imenso estar aqui. A Marta também é da equipe da Repro Latina, ficou mais quietinha aqui, mas então, agradecer a todo mundo. Eu vou aproveitar já a fala do Rodrigo. A minha palavra acho que é leveza, né? Acho que é bem o que ele disse. São temas que geralmente a gente escuta falar de uma maneira um pouco difícil. Então, acho que foi muito legal, bastante dinâmico. E acho que trazer para o cotidiano, né, é sempre uma estratégia bem legal, assim, para a gente conseguir entender um pouquinho melhor esses conceitos. Queria agradecer a todo mundo. Acho que foi muito bacana. Também aprendi muita coisa. Juju, Milena, foi muito bacana. Fiquei bem contente. Rodrigo também, obrigada aí por toda a parceria. E Mariana, o que você precisar, a gente está com você também, tá bom? Obrigada a todo mundo que ficou até agora também, viu, gente?
Muito obrigada, gente. Foi ótimo. Muito, muito feliz. Olha só, o José de Alagoas. Muito feliz da gente estar aí no Brasilzão. Mais uma vez, só lembrando, essa oficina vai ficar disponível depois no canal do YouTube. Quem quiser divulgar, né, depois busca lá, a gente vai deixar lá. Então, podem mandar para quem quiser, que acha que é importante também receber esse conteúdo. E lembrando que o festival continua hoje, tem outra oficina logo em seguida. E à noite a gente tem mais atividades, tem um pocket show também do Tuyo para sextar em grande estilo pandêmico em casa, mas assistindo um show gostoso online. Então é isso, gente. Muito, muito obrigada. Vou ter que ir para outra oficina, mas a gente se vê. Um beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, gente. Tchau, Foi um tchau. prazer. Tchau, gente. Obrigado. Vou para outra oficina também. Deixa eu aproveitar e agradecer. Eu achei que foi super legal.